Esse aqui era o exercício, né, que tinha sido para a sétima semana, exercício de grupo da sétima semana, né, com as alturas de 256 indivíduos, divididos em 4 grupos, né, então tem os grupos aqui, 1, 2, 3, 4, um é de mulheres beta, mulher beta, ou pode ser homem, 1 e 3 são beta, homem e mulher, né, e 2 é delta, mulher, e 4 é delta, homem. Tá? Isso aí são fictício, né? Então, isso aí veio tudo do livro do Huxley, né? Então, são as castas lá que eles faziam todo o treinamento, todo o desenvolvimento dos embriões, né? Botava álcool nos delta, né? Para estragar o embrião, para não se desenvolver bem, para desenvolver com problema cognitivo, depois fazer todo um processo maluco lá. Esse era o processo Volkanovski, né? De multiplicação, de fazer clones, enfim. E daí o que a gente tem aqui seria um dado simulado, né? Então, com a altura de cada um desses indivíduos, né? Aqui a gente não pode botar clone, né? Porque senão a gente teria dependência entre si. Então, a gente pegou só um indivíduo de cada pool desses de clones e tem a altura do que seria o pai e o que seria a mãe, né? Então, qual que é o pool genético que foi usado ali para produzir aquele embrião, tá? Que depois caiu nas diferentes castas e vai ter os diferentes sexos, tá? Então, esse é o... a gente também tem acesso ao quê? Ao deus grego ascendente e às alturas dos progenitores. Tudo isso que estava colocado ali naquele exercício. E a gente ia resolver isso aí usando a nova regressão, né? Então, esse era o plano nosso aqui, então, de usar esses modelos que a gente já tinha feito, já tem visto nas últimas aulas, tá? E hoje é a última aula que a gente fala deles, né? Claramente, assim. Tá. Então, e eu vou mostrar como que eu faria aquela análise, entendeu? E ela tem uma série de detalhes, essa análise. Fazer ela perfeita, certamente eu não estou fazendo do jeito mais perfeito ainda, né? Mas eu acho que ela tem uma série de detalhes ali, então, que seria interessante dar conta, tá? Tá, então vamos ver eu vou mostrar o que eu faria, tá? Então, primeiro eu só estou lendo esses dados, né? Gerei um temp ali e defini os 4 vetores ali das informações que tem lá, né? Então, a altura das pessoas, o grupo que aquela pessoa está, o deus grego e a altura do pai e a altura da mãe. É isso que tinha no dado, no arquivo de dados. E depois eu vou definir sexo e casta, né? Então, eu defino vetores, né? Então, eles começam vazios. E daí eu procuro, toda vez que tem um, eu chamo de mulher. Toda vez que tem 2, eu chamo de mulher também, né? E a casta, enfim, faz todo esse processo aqui e gera os vetores de sexo e de casta. E depois agora começa a fazer aquela busca, né? De procurar um modelo que ajuste bem, né? Se colocar todos os parâmetros do modelo, a gente vai ter um ajuste muito ruim, né? Então, eu aqui fiz um modelo mais complicado de todos, né? Botando todos os fatores interagindo, ou seja, ele vai fazer a interação dos 4 elementos, depois interação 3 a 3, depois interação 2 a 2, depois os individuais, ou seja, tem um montão de beta aqui, vai ter um beta para cada coisa, e tem um monte de coisa que não aparece significante, né? Nem cabe na tabela, na tabela do R, né? É um absurdo. Né? Então, não tem efeito da altura do pai, não tem efeito da altura da mãe individualmente, é tudo nas interações, quando aparece o efeito, né? Mas uma coisa que a gente consegue quando roda o LM desse jeito é ver qual que é o quadrado ajustado, né? Então, aqui deu 88%, 88,4% da soma dos quadrados, né? Que é explicado por esse modelo. Você fala, putz, tá, beleza, mas tem muita coisa aqui. Vamos olhar individualmente cada um deles, né? Então, olha a altura só a casta, né? Então, só a casta. A casta traz alguma influência? Daí você vê lá, a casta explica 44% da soma dos quadrados. Opa, então esse é um fator que eu vou botar. Tá? Então, e sexo? Tá, sexo explica 5%, 5,6%, 5,7%. Tá, beleza, explica uma parte da minha variabilidade também, vou pôr. Tá? Sexo, já foi. Agora, qual que é o grego? Qual que é o deus grego? Tá,
Aqui dá até negativo, tá? Ou seja, individualmente ele não aparece, só se aparecer com interação, tá? Então eu estou em dúvida se eu vou pôr isso aí ou não, né? Altura do pai, tá? Explica 14%, tá bem. Altura da mãe, explica 20%. Tá? Então se eu interagir esses dois aqui, não, interagindo todos, né? Então dava os 84, e se eu não interagir nada, só botar, então aqui interagindo todos, tirando o grego, né? Então eu tinha lá 84, tirando o grego, eu fico com 84 também. Ou seja, não vou botar toda essa parte dos ascendentes gregos lá. Então já tirei isso do meu modelo, tá? Isso aqui tudo com interação. Mas e se eu não colocar interação? Se eu botar só efeito aditivo, né? Não botar nada multiplicativo, né? Será que eu preciso dessas interações? Eu tenho 78, tá? Então tem alguma interação também, né? De 84 com tudo, interagindo, colocando só os efeitos individuais sem interação, eu saí para 78. Ou seja, tem alguma interação aí. Tá? Então estamos caçando, a gente vai caçando até tentar encontrar, né? E beleza, então né, vamos voltar para aquele caso ali que tem Vamos voltar para o caso que tem interação de tudo. E vamos. Não. Vamos voltar. Onde eu estava? Aqui. Tá, então eu vou voltar para aquele caso que tinha interação de tudo. Ponto 84, beleza. E vamos fazer uma nova disso, porque a nova ela é mais resistente para esses múltiplos fatores colocados ao mesmo tempo. Né? Ela separa, né? Como jeito que ela faz a média de cada um deles e computa um F nas médias de cada um deles. Né? Então ele é mais resistente a quando você põe um montão de fator, né? E daí vamos olhar a nova colocando os efeitos multiplicativos, né? Individuais mais multiplicativos. Então, eu te vejo aqui os 4 aparecendo bem individualmente. Tá, depois pai com casta parece que tem, mas é meio fraco. A altura da mãe também tem, mas também não é. Meio fraco, digo, não é tão óbvio quanto os outros lá, né? Que não cai na conta. Né? Casta com sexo tá muito claro. Casta com sexo, eu falo, cara, então tem uns que são extremamente relevantes, né? Que dá um p-valor que não dá pra fazer conta no computador, e tem os outros que ficam meio fraquinhos ali, né? Ele tá botando, só que é um monte de fator, né? Você fala, poxa, a chance de encontrar algum fator quando você coloca lá um monte de comparação aumenta muito, né? E então vamos 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 botar não vamos botar todas essas coisas, né? Então e daí vamos olhar, por exemplo, colocando só esse fator aqui que era muito forte, né? Aquela interação casta-sexo, que era outro que estava com p-valor super baixinho. E vamos ver quanto que é o LM dele, né? Então, o LM aqui, interagindo tudo, era 84,5. Sem fazer a interação da altura de pai e de mãe, com tudo, a gente colocando a interação entre casta e sexo, que foi que a gente viu lá que na nova aparecia fortão, né? Cadê? Na nova que aparecia fortão. Aqui, né? Vamos ver quanto que a gente explica com isso. E daí deu 84,1. Você fala, poxa, tô com um modelo muito mais simples, que mudou só lá depois do 84, alguma coisa, né? De 84,5 foi para 84,1. Tá? Eu acho que vale a pena trabalhar com um modelo que tem menos betas, né? E aqui a gente vai estar com o quê? 1, 2, 3, 4 e o quinto, que é a multiplicação. 5 betas, né? Para explicar esse monte de coisa. Acho que é um modelo bacana. Então, vamos trabalhar com esse daqui, tá? Esse aqui é o modelo que a gente usa depois no final. A gente está usando o LM, né? Mas a gente podia, que é para fazer a regressão e misturado com a nova. Mas a gente podia até usar uma outra função, que é equivalente, que é a GLM, né? A gente já viu que a GLM é uma generalização desses modelos de ANOVA e regressão, tá? Mas o GLM ele é mais geral que isso. Ele permite definir qual tipo de distribuição que você faz. Nossa, a gente vai usar gaussiano aqui, tá bem, né? Mas a gente poderia usar binomial, Weibull, um monte de distribuição probabilística. Ou seja, você faz com que a distribuição não seja obrigatório trabalhar com a normal. Isso não é dessa disciplina, a gente não vai ver esses outros formatos para distribuição, você vai trabalhar com a normal só, a gente vai falar um pouco da binomial mais para frente, mas é só isso que a gente fala. Mas só mostrando que essas ferramentas permitem fazer um monte de outras coisas, tá?
Então a gente poderia fazer o mesmo modelo que a gente está fazendo aqui com LM, com a nova, usando essa função GLM, falando que é uma gaussiana, né? A nossa distribuição, o nosso erro segue uma distribuição gaussiana, né? Daria uma coisa... opa, faltou fechar um parênteses aqui. Ali tinha, né? Eu só não tinha rodado. Tá? E daí ele gera os mesmos betas, né, inclusive. Né? Então tá aqui, vamos rodar o outro de novo só para ver o que ele dá. Vai dar 22 o primeiro e 12 o último. Né? Então, 22 o primeiro e 12 o último. Estou mostrando que por baixo ele está fazendo uma coisa equivalente. Tá? Mas beleza. E agora, a gente tem esses fatores, então. A gente está querendo explicar a altura pela altura do pai, a altura da mãe, a casta, sexo e a mistura dos dois. E a gente tem a gente consegue colocar essas variáveis todas num gráfico, né? A gente tem três medidas contínuas, né? A altura do indivíduo, a altura do pai, a altura da mãe, certo? Então daria para fazer um gráfico 3D, certo? E depois você tem categóricos, né? Que daí você consegue botar por cores, né? E vamos tentar fazer um gráfico como esse. E o R consegue fazer gráfico 3D, e é bem legal, tá? Gráfico 3D é muito ruim para botar em artigo, mas para explorar os dados, para você ficar brincando com eles, né, vendo como que as relações são, podendo girar os gráficos, é uma coisa bastante útil, tá? E tem biblioteca para fazer isso, tá? Então, aqui eu botei os dados todos aqui, né? Então, para usar essa biblioteca, os dados têm que estar no data frame, tá? Então, eu jogo ele no data frame ali, tá? E aqui foi de onde eu tirei essa biblioteca, tá? Eu vou... Né? Então, para fazer gráficos 3D de dispersões, né? 3D no R, né? Então, ele tem um warning, né? O que usar, o que não usar, bem legal. Né? Nunca use gráficos 3D de barra. Não faça isso. Isso aqui é gráfico que tem no Excel, né? Pelo menos as versões velhas tinham. Terrível, não faça esse tipo de coisa. Não traz informação nenhuma além do gráfico 2D. Né? Gráfico de pizza. Tá, nem usa gráfico de pizza 3D, nem pensar, não vale a pena usar gráfico de pizza. Mas a gente não é bom para trabalhar com área ou com ângulo, a gente é bom para trabalhar com o tamanho das coisas, né? Então usa gráfico de barra, normal, né? Não precisa usar gráfico de pizza, né? E gráfico estático é muito ruim, né? Isso aqui você não sabe, gráfico 3D estático, você não sabe de onde vem, você não sabe onde cai cada ponto, a gente não tem visão boa para isso. Mas se você tiver um gráfico interativo 3D, talvez, né? Você consegue ficar girando aqui, falar, tá, a bolinha tá aqui, se eu botar nesse eixo, aqui é o eixo, aqui eu separo os meus, tá? Você tem que ficar girando o seu gráfico, vendo como que você consegue girar os seus pontos, né? E vamos fazer uma coisa parecida com essa, tá? Usando essa biblioteca deles ali. Eu já tenho instalado, mas para quem não tem, é só colocar aqui, install package RGL, né? Esse é o nome da biblioteca. Eu já tenho instalado no computador, eu só importo aqui, já tá aberta a minha biblioteca, tá? E eu vou usar, eu quero gerar 4 IDs de grupo, tá? Que é o mulher beta, mulher delta, homem beta e homem delta, tá? E eu vou dar cores para eles. Eu vou usar vermelho para os delta, eu vou usar vermelho para as mulheres e azul para os homens, e eu vou colocar um vermelho mais claro para beta, e um azul mais claro para beta também, e cores mais escuras, um vermelho mais escuro, um azul mais escuro para os deltas, tá? Então essas vão ser as cores que eu vou usar. Eu vou incorporar isso no meu vetor de dados. Tá? Então eu tinha lá meu data frame de dados. Então eu tinha lá meus dados, agora eu falei, olha, qual que é a cor que eu vou pôr para cada pontinho desse, tá? Então isso eu inseri uma coluna nova ali, falando como que vai ser a cor de cada pontinho, tá? E beleza. E vamos gerar o gráfico, tá? E vamos gerar o gráfico. Então esse plot 3D com X, que vão ser as alturas do pai, o Y, que vai ser a altura da mãe,
e Z, que vai ser a altura do indivíduo, tá? Colocando as cores, falando que eu quero esferas, né? Spheres, né? Então, tipo de esfera, com esse raio. E botando os labels, né? De cada eixo. Tá? Só rodar essa parada, e ele deveria gerar um negócio. Ah, gerou. Tá? E daí eu tenho ali meus dados num formato 3D. Né? Então, dá para ver a altura aqui, a altura do pai, a altura da mãe. É o que vai para, é o que fica no eixo. Esse eixo aqui é a da altura da mãe, a altura do pai. Esse aqui é a altura do indivíduo que a gente está interessado, o dado que a gente está tentando explicar, tá? E aí você consegue ficar brincando, tentando girar ali, vendo como que estão esses pontos, né? E vamos girar. Então a gente tem as pontinhas. Ó, tô tentando colocar aqui de um jeito que separa bem os grupos delta, que são os pontinhos mais escuros, dos betas, né? Que são os pontinhos mais claros, né? Então, primeiro dá para ver que tem uma separação bem forte de casta aqui, né? Então, ó, a casta delta, ela tem uma altura bem menor, né? Então, aqui está bem separado e tudo numa linha, né? Nessa linha aqui. Claro que depois a gente vai colocar isso aqui, como é 3D, isso aqui é um plano, né? É um plano em que tem a altura do pai e a altura da mãe, influenciando 50-50 cada um ali, mais ou menos, né? Então, você vê que fica aquele plano relacionando a altura do pai e a altura da mãe. Tá? E depois e eles são todos com pouca variabilidade em cima desse plano, né? Cai nesse plano e dá variabilidade bem baixinha. Tá? E depois tem as alturas dos betas. Né? Você vê os betas têm uma altura bem maior e tem uma separação grande entre homens e mulheres, né? Então, os homens são mais altos que as mulheres. Na média, né? Na média. Enfim, daí é ficar explorando esse tipo de gráfico. Mas parece que a gente já conseguiu mostrar ali que tem um efeito, dá para ver que tem esse efeito de altura da mãe e altura do pai, né? Então, a altura do pai aqui, a altura da mãe ali, fazendo os dois influenciando nesse, formando esse plano, né? Que a gente consegue ver bem claro nos deltas. Dá para ver que tem um efeito de sexo, né? Principalmente nos betas. Nos deltas não aparece quase nada, né? Tá tudo misturado, os homens e as mulheres, né? Olha só, dá para ver um dado bruto já. Legal. E eu acho que é isso, né? Então a gente conseguiu. Os betas estão misturados, né? Os betas estão. Os betas não estão misturados. Estão os homens para cima e os homens para baixo. Ah, tá. Isso, os betas são os mais claros. Os deltas são os que têm essa altura mais baixa, né? E estão todos meio colados aqui. Né? E dá para ver que tem variabilidade diferente, né? Os deltas têm pouca variabilidade e os betas têm muito mais variabilidade, né? E você fala, quebrei a premissa, né? Quebrei uma premissa de igualdade de variância. Então, o meu erro não tá homogêneo em todos os grupos, para todas as condições ali. Você vê que um cai bem em cima do plano e o outro espalha em relação ao plano. Né? Então não está bem, né? Então não está bem. Eu não posso ficar usando com tranquilidade o teste que a gente estava usando antes. Tá? Ele foi bom para conseguir selecionar os fatores ali, mas para se você quiser produzir um p-valor certinho ali, usando seguindo todas as premissas, você não pode usar o que você tinha ali naquele seu summary, né? Tá? Então isso aqui foi um ótimo jeito para começar o jogo, né? Para começar a fazer a análise, mas na hora de fazer a análise final, é melhor fazer com permutação, né? Você você consegue fazer a distribuição nula dos Fs de acordo com a tua amostra, não com uma amostra que você está assumindo um monte de premissa, tá? Então, a última análise vale a pena fazer com permutação, tá? E vamos fazer isso, vamos fazer essa análise dando conta dessa diferença de variância entre as castas, tá? Então, primeiro, a gente pode pegar só os valores de F observados, né? Então, vou ajustar um modelo de ANOVA ali. Temp, né? Então, o temp está o meu temp está o meu modelo de ANOVA. E que eu tenho ali, eu tenho que fazer agora eu posso pegar os coeficientes ali, né? Então, tenho meus coeficientes que estão aqui, né? Coeficientes, então tenho todos esses coeficientes, eu posso pegar esse treco inteiro aqui, temp, coeficientes, eu só cliquei aqui em coeficientes, eu pego todos, né?
Se eu quisesse pegar um específico, eu clicava nele, com o coeficiente associado à altura do pai, né? Eu poderia clicar ali, pego aqui embaixo e tenho acesso ao do pai também. Mas eu quero pegar, quero pegar os de todos, né? Tempo coeficients. Então, eu chamei isso aqui tudo de beta, os betas observados, né? Os betas observados. Outra sintaxe, né? Posso pegar tanto... Vamos usar essa sintaxe aqui que a gente estava... Essa sintaxe aqui que tá vendo como faz para pegar, né? Então, tá aqui os betas. E agora vamos fazer o summary dessa... Tem esse objeto temp, que é o output da nova, mas agora vamos fazer o summary disso, né? E salvar no temp também, temporário, né? Então, agora o nosso temp é a saída de uma nova, né? Então, você escreve temp ali agora, e ele te dá os Fs e tal. A gente pode caçar os Fs. Cadê os Fs? Cadê os Fs? Isso aqui tá parecendo um modelo do... Acho que eu tenho que abrir de novo. Tem que abrir de novo, porque ele tava lá, o que ele tava mostrando era o modelo, era a saída do LM, né? Mas enfim, a gente tem aqui, ó os Fs, estão lá. Então, se eu fizer isso aqui, temp, primeiro objeto, F velho, eu tenho acesso aos Fs, tá? Que são, os valores estavam aqui, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, e vai até o 91, né? Que é a interação entre casta e sexo. E aqui ele deixa vazio, né? Então ele botou um NA lá. Tá, mas são esses valores de F que importa pra gente, tá? E eu vou colocar todos esses valores numa variável tem F observado. Ou seja, agora eu tenho o beta observado para cada um desses eixos, né? Ou combinação dos eixos. E eu tenho o F para cada um desses fatores e combinação de fatores, tá? E daí eu só vou pegar os nomes, né? Falar quais são essas fontes de variabilidade. Eu vou salvar isso num lugarzinho também, só para saber. Então, a altura do pai, a altura da mãe, casta, sexo, interação entre casta e sexo. E o último é residual, que vai jogar fora, né? Não faz sentido fazer um F disso. E beleza, então temos tudo que foi observado. E agora eu vou fazer o quê? A mesma coisa ao acaso, né? Então eu quero fazer lá minhas 10 mil permutações, vou construir uma matriz de NAs, né? Com 10 mil linhas e quantas colunas que vai ser aqui? E 6 colunas. Tá? Então eu vou construir um beta ao acaso que já vai ser essa matriz, vai ser uma matrizinha, uma tabelinha, onde eu ponho tudo NA, né? Para começar. Tá? Eu pré-aloco, né? Aliás, pré-alocar fica muito mais rápido o código, tá? Ele não fica... pré-alocar o espaço de memória, né? Então, já está tudo pré-alocado, agora roda a nossa nova. Vai demorar um tempinho, 10 mil permutações, né? Mas o que a gente está fazendo ali? A gente está permutando a altura, né? Então, está mostrando a altura com reposição. Então, a gente está embaralhando a altura, tá? Salvando isso numa variável altura perm. E depois a gente faz a nossa nova com tentando descrever a altura das pessoas e informando como é que era o modelo, do mesmo jeito que a gente tinha feito o modelo aqui, né? Tem que ser igual, né? Não vai dar pau. Isso aqui a gente não está usando, seria de interação, mas interação com tudo, né? Mas não precisa. Né? E a gente está salvou o modelo, dali a gente pegou os coeficientes, né? Então os betas, e pegou o F. O F ao acaso também. Então a gente vai ter o beta ao acaso e o F ao acaso, né? Que vão ser as distribuições, essas distribuições com 10 mil elementos cada, com que a gente vai comparar os nossos betas observados e os nossos Fs observados, né? Então tá lá, já tem nossa distribuição de F ao acaso e nossa distribuição de beta ao acaso. Então vamos olhar para cada beta agora, né? Então eu vou fazer eu tenho quantos betas que eu tenho? Era 6?
tenho 6. Tá? Então, eu vou fazer um painel na minha figura que vai ter tantas linhas e tantas colunas. Aqui eu vou ter 2 linhas e 3 colunas. Daí eu vou ter espaço para botar os meus 6 betas, né? Então, eu vou abrir um pouco mais aqui e vou desenhar os nossos gráficos, tá? E daí bom, vamos rodar e daí fica mais fácil de explicar o que está sendo feito. Deixa eu... Tá? Então, eu vou rodar o I de 1 até o tamanho dos betas, né? Tem 5 betas só, de fato, né? Você pega os betas observados. Não, tem 6. Por que eu não coloquei 6? Devia ter botado 6 aqui. De 1 a 6. Tá? Então, eu vou rodar de 1 a 6. Tá? Daí, cada vez que eu rodo esses valores nesse loop de 1 a 6, eu vou gerar o quê? Uma distribuição. Eu vou plotar o histograma da distribuição ao acaso, vou botar onde está o nosso beta de fato que a gente encontrou, o nosso beta observado, e vou plotar vou escrever o p-valor ali, né? Então, qual que é a chance de a gente ter encontrado um valor igual ou mais extremo do que aqui, tá? Então, temos aqui de 1 a 6, né? Então, eu precisava desse parênteses aqui, de 1 a 6. Aí daí eu computando o p-valor, ou seja, qual que é 2 vezes a média do que? Do p observado ao acaso para aquela coluna, né? Então, aqui são os 10 mil valores de intercepto, né? Então, no beta, com i igual a 1, né? I igual a 1. A gente estaria pegando a primeira coluna daquela variável, tá? E vendo quando que dá menor ou igual ao beta observado, né? O intercepto que de fato foi observado, que é 22. Tá? Encontramos que deu quanto? 0. Tá? 0 multiplicado por 2 dá 0 mesmo. Né? E não precisamos fazer aquela correção, né? Que quando você tem um p-valor maior que 1. Tá? E daí faz o gráfico, né? Faz o histograma para aqueles valores entre o valor mínimo e o máximo que foi observado aquela coisa, incluindo o acaso ali, né? Então, só fez um histograma colocando todas as possibilidades, né? Todas as possibilidades do histograma, mais desculpa. Colocando também aqui no range o valor de beta observado, né? Então, a gente consegue construir, a gente quer produzir valores, fazer um histograma com categorias que vão de menos 22 até 226, né? Então, é isso que a gente vai colocar ali na hora de fazer o nosso histograma, tá? Então, feito o histograma, plota uma linha vermelha, né? Que é nosso beta observado, e escreve lá o nosso beta e o nosso p-valor. E aqui temos nossos resultados para cada um dos betas, né? Então, aqui é o intercepto, aqui é o beta associado à altura do pai, o beta associado à altura da mãe, o beta associado à casta do delta, né? Então, imaginando que o intercepto foi construído com casta beta, né? Então, o que você tem que... então, quando o delta é verdadeiro, né? Ou seja, ele sai de 0 e vai para 1, o quanto que muda, né? Então, quanto que muda? Ele muda... Quando vai para delta, ele subtrai 22, né? Então, só pensando o fator categórico de ANOVA como uma coisa que você põe numa regressão, né? Numa reta de regressão. Tá? Então, você anda uma unidade, né? Sai do verdadeiro, sai do falso, vai para o verdadeiro. Então, andou do 0 para o 1. E quanto que você tem, qual que é o beta que vai ser colocado para aquele 1, né? Para quando saiu saiu do beta e foi para o delta, né? Então, subtrai 22 centímetros ali, né, na altura. Tá? Aí depois o que? Para sexo, né? Então começa com um homem, né? Então daí quando aparece mulher, faz um beta que subtrai 13 centímetros, tá? E depois tem uma interação. Quando vai para delta mulher, o beta é somado 12.
Quando vai para o que é esse aqui? Casta delta, sexo mulher. Não deveria ser menos. Ah, porque ele já tinha subido, ele já tinha subtraído, né? Por ser, quando era delta e subtraído quando era mulher. Mas quando ele. Não, não é isso ainda. Não entendi. Tá, teria que pensar um pouquinho mais aqui. Mas enfim, conseguimos construir todos os nossas distribuições ao acaso de cada um dos fatores, né? De cada um dos preditores. Então, temos ali que teve efeito de todos, né? Tudo a gente já colocou o modelo com todas as coisas que eram importantes. E daí a gente tem lá os betinhas associados a cada preditor. Né? E isso aqui, então, é para olhar os betas, né? Mas a gente poderia fazer a mesma coisa para os Fs, certo? Os Fs que são mais uma saída de ANOVA, né? E então estava rodando ali, ó, está olhando o F pro fator altura do pai, para o fator altura da mãe, para o fator casta, para o fator sexo e para a interação entre eles. E você vai ter a sua distribuição F ao acaso, que você vê que ela cai tudo bem pertinho dos valores baixinhos, né, cada um delas, e os nossos F são todos gigantões, né, ou seja, a gente consegue explicar, tá sempre explicando um montão por esses preditores, né, e deu tudo p-valor zero ali, deu tudo, ou seja, apareceu tudo, todos esses fatores são efetivamente importantes, tá? E daria tudo p-valor, então, que não consegue ser computado por computador, né? Então, dentro das nossas 10 mil simulações, 10 mil permutações, não apareceu nenhum caso acima dos Fs que a gente observou, né? Então, foi p-valor zero, né? Para permutação faz sentido, né, ter p-valor zero, né? Nunca aconteceu, mas para você colocar essas distribuições analíticas, sempre vai ter apesar de ela nunca chega nunca vai ter área zero, né? Então vai ser, eles colocam geralmente um p-valor menor do que tanto, né? Que é o output das funções nativas do R, né? Para fazer essas coisas. Sempre dá um p-valor menor do que um número extremamente pequeno, né? Mas para a gente efetivamente é zero, né? Usando permutação. Esse seria o caminho que eu faria ali, de conseguir visualizar o dado e depois de aplicar um teste não paramétrico, né? Então, usando um teste de permutação, produzindo os nossos Fs ao acaso pela permutação, né? Então, não estou assumindo a distribuição analítica F. Tá? Esse é o caminho, então, para resolver quando você não segue premissas, né, de igualdade de variância, por exemplo. Tá? Então, sempre colocando, você só permuta a sua medida, né? Então, você deixa tudo comutado, todas as combinações dos seus preditores, ou seja, os N's vão ficar todos preservados e tal, e a única coisa que você colocou ali foram medidas ao acaso, né? Então, que você vai manter a sua distribuição, você vai manter os seus valores, só que você vai embaralhar eles todos, quebrando todos os efeitos, né? Então, você mantém os seus N's de cada coisa, então você vai manter os graus de liberdade, aquelas coisas todas, mas colocando as suas alturas todas ao acaso. Constrói seus F's ao acaso, seus betas ao acaso. Tá? Então era desse jeito que eu faria essa análise, né? E eu não estou esperando que ninguém fizesse desse jeito, não. Tá? Só, esse aqui seria o jeito que eu faria. Tenho certeza que jogar na mão de alguém que faz análise ainda de um jeito mais elegante, certamente encontraria alguém que faria essa análise de um jeito mais elegante. Tá? Mas esse aqui seria o jeito que eu faria. Tá? E beleza, então acho que a gente matou GLM, né? Matou essa parte de ANOVA e regressão, pelo menos, trabalhando com esses dados com fatores categóricos, fatores contínuos e combinação entre eles, resolvendo, inclusive, para casos em que não tem igualdade de variância. Tá? Mas sempre trabalhando com efeitos lineares, né? A gente viu ali que produzia sempre um plano, né? Então, é tudo com efeitos lineares.